Feliz sábado. A história de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre fé e confiança em Deus. Bem, alguém aqui gosta de ficar doente? Acho que não, né? Ninguém gosta de ficar doente. Ficar doente é muito ruim, né? A gente tem que tomar remédio, né? É muito ruim. Só que, infelizmente, isso acaba acontecendo. A gente acaba ficando doente. E o papai e a mamãe, quando o filhinho fica doente, o que faz? Leva no médico, né? Compra remédio, deixa até dar aquela injeção, né? Isso tudo para ver o filhinho bem, sem dor, né? E a história que eu trouxe para vocês hoje é sobre um homem que tinha uma filhinha que ele amava muito. Essa filhinha era a sua maior alegria, só que ela estava muito doente. E o nome dele era? Jairo. Jairo era chefe na sinagoga. Ele também provavelmente era muito rico. E todo mundo respeitava Jairo, né, na liderança ali do templo, né? E sua filhinha estava muito doente. E Jairo utilizou todos os recursos que ele tinha para poder ajudar a sua filhinha, mas nada resolvia. Ele chamou médicos, mas não adiantava. A menina cada vez foi ficando mais fraca e mais doente ainda. Jairo ficou muito triste. Se ele pudesse, ele trocaria de lugar com ela. E ele, naquele desespero, não sabendo mais o que fazer, ele lembrou de um homem que podia ajudar a sua filha. Ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Então, ele falou assim: eu vou encontrar Jesus. Jesus é minha única esperança. É Ele que pode cuidar da minha filha. Pois é. Jairo, quando ele foi ao encontro de Jesus, quando ele viu Jesus, ele foi correndo lá. Ele viu Jesus, ele foi correndo e ele se jogou aos pés de Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e disse: Por favor, Jesus, cure minha filha. Ela está morrendo. Nossa, Jairo estava desesperado. E Jesus viu esse desespero e a tristeza nos olhos de Jairo. Por isso, Jesus foi com ele até a sua casa. Só que no meio do caminho havia uma multidão muito grande que impedia que eles fossem mais rápido. É estranho, porque era um caso de emergência, era uma missão de vida ou morte. Mas mesmo assim, Jesus não mandou embora aquela multidão, não despediu aquela multidão. Imagina comigo, era como que uma ambulância, numa emergência, no meio de um engarrafamento, e eles se recusassem a ligar a sirene. Bem, Jesus não mandou aquela multidão embora, e no meio do caminho, um servo de Jairo chegou e disse a ele: Jairo, eu sinto muito, sua filha morreu, não precisa mais incomodar Jesus. Nossa, que notícia triste, né? Jairo ficou muito triste. Ele estava levando Jesus para curar sua filha e agora ela estava morta. Não tinha mais o que fazer. Nossa, mas Jesus, ele nem deu atenção ao que aquele servo tinha dito. Ele simplesmente olhou para Jairo e disse: Jairo, não chore, apenas confie em mim. Não tenha medo, só acredite. E com essas palavras, Jairo ficou encorajado e ele ficou mais confiante ainda em Jesus. E aí ele continuou levando Jesus até a sua casa. Foi aí que Jesus dispensou a multidão. E só permitiu que fosse com eles Pedro, Tiago e João, né? E aí eu pergunto, por que Jesus não mandou essa multidão embora antes, né? Quando a menina ainda estava viva e ainda podia ser curada? Por que ele não fez isso antes? Bem, talvez ele quisesse mostrar para Jairo que os caminhos de Deus são muito melhores e são diferentes dos nossos caminhos. Talvez ele quisesse mostrar para Jairo que o tempo de Deus sempre é o melhor. E que a função de Jairo era simplesmente confiar. A nossa também, simplesmente confiar em Deus. Bem, eles chegaram até a casa de Jairo. E quando chegaram lá, eles viram uma multidão também lá, só que chorando e se lamentando pela morte da menina. E aí Jesus chega perto deles e fala assim:
por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela só está dormindo. Vocês sabem o que eles fizeram? O que aquelas pessoas fizeram? Riram de Jesus. Isso mesmo, riram. Vocês podem acreditar? Eles riram de Jesus. Estavam caçoando de Jesus e de Jairo, que pensava que a menina estava dormindo. Eles viram a menina morta. Mas Jesus, ele não se importou com isso, não. Ele foi, pediu para que aquelas pessoas se retirassem da casa e que esperassem do lado de fora. Só permitiu que estivesse lá dentro os 3 discípulos e mais os pais da menina. Eles entraram no quarto da menina e ela estava ali, ó, quietinha, imóvel. Podia ser que ela estivesse até meio geladinha já. E aí, Jesus pegou a mão daquela menina e disse assim: menina, levante. E sabe o que aconteceu? Na mesma hora, aquela menina, que eu esqueci de mostrar para vocês, aquela menina que estava ali, ó, quietinha, ela levantou e ela foi curada. E ela começou a andar no quarto. E os seus pais, os discípulos, ficaram maravilhados vendo aquilo ali, vendo aquele milagre diante deles. Ela estava morta, Jesus havia ressuscitado aquela menina. Bem, sabe, essa história nos ensina que Jairo amava muito a sua filha, a ponto de fazer qualquer coisa por ela. E isso também nos mostra, isso ainda é mais verdadeiro quando a gente fala sobre Deus, né? Que o amor de Deus pelos seus filhos é tão grande, que Ele sempre quer o melhor para nós. Né? A outra coisa também que aprendemos é sobre confiar em Deus. E para mantermos a nossa fé e essa confiança em Deus, nós precisamos pedir para que Jesus esteja sempre no nosso coração. Todos os dias nós devemos pedir para que Ele entre no nosso coração e nos ajude a confiar, assim como Jairo confiou que Jesus poderia fazer o melhor ali naquele momento. Então vamos orar pedindo para que Jesus entre no nosso coração e nos dê confiança? Querido Jesus, muito obrigada pelo esse dia, pela sua saúde, pelo esse sábado, pela historinha de hoje, que a gente seja igual como Lázaro que creu em Ti. Em nome de Jesus, amém.